Olá, eu estou aqui novamente assumindo um compromisso de levar a você conteúdo útil e eficiente sobre a aplicação da acessibilidade no Brasil. E eu estou aqui agora com esse vídeo para compartilhar com você uma dúvida muito interessante que eu tenho recebido nos últimos cursos de acessibilidade aplicada e também lá no site acessibilidadeaplicada.com.br/tira-dúvidas. A pergunta é a seguinte: Olá Eduardo, quanto às escadas de emergência, devemos considerar em qualquer escada comum ou enclausurada, sendo como uma escada de emergência, e sendo assim, exigir módulo de referência nas escadas? Obrigado, parabéns pelos seus vídeos. Obrigado por você que fez essa pergunta. Bom, a ideia é a seguinte. A pergunta dele é saber se toda escada de emergência ou toda escada numa edificação precisa ter a área de resgate. Porque existem projetos residenciais, térreo mais 3 pavimentos, que não existe a obrigação da instalação do elevador e nós temos uma escada para chegar até a porta dos apartamentos dos andares superiores. E a dúvida dele é saber se nessas escadas nós precisamos demarcar e deixar o espaço da área de resgate definido para resgatar a pessoa com deficiência. Bom, eu vou tentar ser bem objetivo aqui, mas eu preciso colocar alguns conceitos. Primeiro, rota acessível. Por onde uma pessoa entra, todas entram. Então imagina um idoso numa edificação. Ele entra por uma escada, por uma rampa, por uma rota acessível, e aí ele utiliza corrimão, sinalização e todas as condições de acessibilidade para entrar. Agora, por onde uma pessoa entra, todas entram. Isso é rota acessível. Saída de emergência significa que por onde uma pessoa sai, todas saem. Ou seja, a pessoa com deficiência, o idoso, o obeso, a gestante, não pode usar um outro caminho para sair diferente da saída de emergência, porque senão vai haver um conflito na circulação e dificilmente a pessoa vai conseguir sair em caso de emergência. Então, todas as pessoas vão para o mesmo lugar no caso de uma saída de emergência. Então isso faz muito sentido, né? Por isso que em escadas de emergência nós colocamos a área de resgate para que todas as pessoas vão para a escada de emergência no caso de um sinistro e aí a pessoa com deficiência fica ali num espaço seguro aguardando ser resgatado. Muito bem. Bom, só que a dúvida dele é saber se, por exemplo, numa escada de um prédio residencial multifamiliar de até 3 pavimentos, aonde ele não tem a instalação do elevador, essa escada precisa da área de resgate. Então a resposta é a seguinte: primeiro, a definição de escada de emergência tem que ser definida ou pelo Corpo de Bombeiros ou pelo Código de Obras Municipal, ok? Então, para saber se essa escada única num apartamento residencial é considerada uma escada de emergência, não é a norma de acessibilidade que vai definir, mas sim Código de Obras ou Corpo de Bombeiros. Então você vai saber a partir de Código de Obras e de Corpo de Bombeiros se esta é uma escada ou não de emergência, ok? Por quê? Porque se a prefeitura, por meio de um decreto, de uma resolução ou o Corpo de Bombeiros definir que essa é sim uma escada de emergência, sim, nós temos que colocar essa área de resgate. Agora, se no momento da aprovação de um projeto, na emissão de um alvará, na aprovação de um alvará de Corpo de Bombeiros, a escada da edificação não for considerada uma escada de emergência, aí nós não colocamos essa área de resgate na escada, ok? E escada de emergência, ela tem vários tipos. Ela pode ser enclausurada, pode ser aberta, pode ser aquelas metálicas fora da edificação. Então, isso é importante dizer a vocês. Outra coisa importante que na pergunta parece um pouco complicado de entender. Será que eu posso ter um edifício sem elevador? Sim, na aprovação do projeto
você pode ter uma edificação residencial multifamiliar térreo mais 3 pavimentos sem a instalação do elevador. Mas tanto o Decreto Federal 5296 de 2004, quanto a LBI, a Lei Brasileira da Inclusão, a Lei Federal 13146 de 2015, elas exigem que no projeto esteja prevista a instalação de um futuro elevador. O que significa isso? Que o projeto deve prever a futura instalação de um elevador e no habite-se você constrói, faz a obra e quando você vai tirar o habite-se, você não precisa necessariamente ter o elevador instalado para a emissão do habite-se, mas tem que constar num projeto. Porque aí, imagina que no futuro, a pessoa compra um apartamento e aí o condomínio decide instalar o elevador, vai haver espaço para a instalação desse elevador. Outra coisa importante que muitos me perguntam, ok, Edu, então eu tenho um prédio residencial, um térreo com pilotis, aí eu tenho o primeiro, segundo, terceiro andar, sem só apartamentos residenciais, então eu no momento da aprovação do projeto eu só reservo o espaço para a colocação desse elevador? Sim, você não precisa instalar na obra para ter o habite-se, a não ser que você tenha a área de lazer, churrasqueira, salão de jogos, salão de festas, na cobertura do último andar, do último pavimento, porque aí você, no projeto e na obra, é obrigado a colocar o elevador. Por quê? Porque essa laje, ela transformou-se numa área de uso comum, e aí a adaptação é obrigatória. Então, faz sentido que apenas escadas de emergência eu tenho a área de resgate reservada, então você precisa saber se é definida no Código de Obras ou plano diretor ou corpo de bombeiros. Se for uma escada de emergência, sim. Se for uma escada comum, mesmo que a edificação tenha apenas uma escada, você não precisa colocar essa área de resgate que a NBR 9050 de 2015 ela exige. Faz muito sentido? Então, aproveita esse vídeo, se você gostou, curta, compartilhe com seus colegas e se você tem alguma dúvida relevante, importante, por favor, mande para mim, pois vai ser um prazer compartilhar com você os meus conhecimentos e assim juntos nós transformarmos esse Brasil num Brasil mais acessível a todos. Obrigado e até a próxima!